Já alguma vez se olhou ao espelho e sentiu que a pessoa que vê de volta está a ficar um pouco mais frágil? Talvez tenha notado que pegar no saco das compras parece mais difícil, ou que levantar-se da sua cadeira favorita exige um esforço extra. É uma realidade que muitos de nós enfrentamos depois dos 60. Sentimos que estamos a perder força, a perder músculo, e muitas vezes culpamos apenas a idade. Mas e se eu lhe dissesse que uma das principais razões para esta perda de vitalidade pode estar escondida na sua tigela de pequeno almoço? Sim, aquela refeição rápida e supostamente saudável de cereais frios com leite magro pode, na verdade, estar a sabotar os seus músculos dia após dia. É uma verdade desconfortável, mas o pequeno almoço típico, cheio de açúcar e hidratos de carbono simples, não dá ao nosso corpo a matéria-prima de que ele desesperadamente necessita para se reconstruir e manter forte. Neste vídeo, vamos deixar de lado os cereais frios e mergulhar em pequenos almoços quentes e reconfortantes que são verdadeiras centrais de energia para os seus músculos. Vamos descobrir como refeições simples e deliciosas podem não só travar a perda muscular, mas também ajudar a reconstruí-la, dando-lhe mais força e energia para aproveitar a vida ao máximo. Fique comigo até ao final, porque tenho uma dica surpreendente sobre o momento certo para comer, que pode mudar completamente a forma como se sente ao longo do dia. Vamos então começar a transformar as nossas manhãs, e com elas, a nossa força. O primeiro passo é repensar a base do nosso pequeno almoço. Para muitos, a escolha recai sobre uma fatia de pão branco com manteiga ou uma tigela de cereais de caixa. É rápido, é fácil, mas o que realmente nos dá? Um pico de açúcar que rapidamente se transforma numa quebra de energia a meio da manhã, deixando-nos com fome e sem os nutrientes essenciais. A nossa primeira grande mudança é abraçar o poder das papas de aveia. Agora sei o que alguns podem estar a pensar. Papas de aveia? Isso é comida de doentes. Peço-lhe que esqueça essa ideia antiga. As papas de aveia de hoje podem ser uma das refeições mais deliciosas, versáteis e, mais importante, mais eficazes para a construção muscular que pode comer. O segredo não está apenas na aveia em si, que é uma fonte fantástica de hidratos de carbono complexos de libertação lenta, fornecendo energia sustentada durante toda a manhã e rica em fibra solúvel que ajuda a manter o coração saudável e o sistema digestivo a funcionar bem. O verdadeiro poder vem da forma como a preparamos e do que lhe adicionamos. Em vez de a cozinhar apenas com água, experimente usar leite meio gordo ou uma bebida vegetal enriquecida com proteína. Isto já adiciona uma base proteica e cremosa. Enquanto as papas cozinham lentamente no fogão, libertando aquele aroma reconfortante, pense nelas como uma tela em branco. O nosso objetivo é adicionar pelo menos 20 a 30 gramas de proteína a esta refeição. Uma forma incrivelmente fácil de o fazer é misturar uma colher de proteína em pó, talvez de sabor neutro ou de baunilha, nos últimos minutos de cozedura. Dissolve-se completamente e aumenta o teor de proteína de forma massiva sem alterar muito o sabor. Se a proteína em pó não for do seu agrado, não há problema. Adicione 1 ou 2 colheres de sopa de iogurte grego natural ou skyr, depois de as papas arrefecerem um pouco. A cremosidade e o ligeiro travo ácido contrastam lindamente com o doce da aveia. Para além disso, podemos adicionar um punhado de nozes ou amêndoas picadas, que não só dão uma textura crocante maravilhosa, como também adicionam mais proteína e gorduras saudáveis. Sementes de chia ou de linhaça moída são outra excelente adição, ricas em ômega 3 e fibra. Termine com um pouco de canela, que ajuda a regular o açúcar no sangue, e alguns frutos vermelhos frescos ou congelados para um toque de doçura natural e antioxidantes. Compare esta tigela rica, quente e satisfatória com uma tigela de cereais frios. Enquanto os cereais lhe dão uma explosão de energia que desaparece numa hora, esta tigela de aveia poderosa alimenta os seus músculos e o seu cérebro durante horas. A proteína que adicionou vai diretamente para a reparação e construção de tecido muscular, combatendo ativamente o processo de sarcopenia,
que é o nome técnico para a perda de massa muscular relacionada com a idade. Agora, se as papas de aveia não são a sua preferência ou se gosta de variar, temos outro campeão do pequeno almoço: os ovos. Os ovos são uma das fontes de proteína mais completas e biodisponíveis que existem. São o padrão de ouro com o qual outras proteínas são comparadas. E mais importante para nós, são ricos num aminoácido chamado leucina, que atua como um verdadeiro interruptor para a síntese de proteína muscular. Pense na leucina como o capataz numa obra. É ela que dá a ordem para os outros trabalhadores, os outros aminoácidos, começarem a construir. À medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se um pouco mais resistente a este sinal. Por isso precisamos de uma dose maior de leucina para dar o pontapé de saída. E os ovos fornecem-na em abundância. Mas vamos para além do simples ovo estrelado. Queremos uma refeição completa. Que tal uma omelete de 2 ou 3 ovos recheada de espinafres, cogumelos e um pouco de queijo? Os espinafres adicionam ferro e vitaminas, os cogumelos dão um sabor rico e terroso, e o queijo acrescenta mais proteína e cálcio. Sirva-a com uma fatia de pão de centeio ou de sementes, que tem mais fibra e nutrientes do que o pão branco. Outra opção maravilhosa são os ovos mexidos. O segredo para ovos mexidos cremosos é cozinhá-los lentamente em lume baixo, mexendo constantemente. Quando estiverem quase prontos, retire-os do lume e junte uma colher de queijo fresco batido ou iogurte grego. Isto para a cozedura e dá-lhes uma textura incrivelmente sedosa. Pode misturar ervas frescas picadas, como salsa ou cebolinho, para um toque de frescura. Imagine começar o dia com uma refeição quente e salgada como esta. Sente-se substancial, sente-se real. Dá-lhe uma sensação de saciedade duradoura que o impede de petiscar alimentos pouco saudáveis a meio da manhã. E o mais importante, está a fornecer ao seu corpo precisamente as ferramentas de que ele necessita para se manter forte. Está a dizer aos seus músculos: eu estou aqui para vos alimentar, para vos manter. É uma mudança de mentalidade, de um pequeno almoço que é apenas um tapa-buracos para um pequeno almoço que é um ato deliberado de cuidado e fortalecimento do seu corpo. Agora que já estabelecemos a importância de começar o dia com uma base sólida de proteína, como as papas de aveia fortificadas ou os ovos, vamos explorar outras opções deliciosas e eficazes que se encaixam perfeitamente nesta filosofia de fortalecimento. Por vezes, as manhãs são mais apressadas, ou simplesmente não nos apetece cozinhar. Nesses dias, uma tigela de iogurte grego ou Skyr pode ser a nossa melhor amiga. No entanto, é crucial escolher o tipo certo. Passe ao lado das prateleiras cheias de iogurtes com sabores à fruta, que muitas vezes contêm mais açúcar do que um refrigerante. O nosso alvo é o iogurte grego natural, sem adição de açúcar, ou o Skyr, que é um produto de laticínios islandês semelhante ao iogurte, mas ainda mais denso e com um teor de proteína ainda maior. Estes iogurtes são espessos e cremosos, porque a maior parte do soro de leite foi removida, o que concentra a proteína, principalmente a caseína. A caseína é uma proteína de digestão lenta, o que significa que fornece um fluxo constante de aminoácidos aos seus músculos ao longo de várias horas. Isto é fantástico para manter a sensação de saciedade e prevenir a degradação muscular entre as refeições. Tal como as papas de aveia, uma tigela de iogurte é uma tela em branco. Para a transformar numa refeição de construção muscular, podemos adicionar um punhado de amêndoas laminadas, nozes pecan ou sementes de abóbora para uma textura crocante, gorduras saudáveis e um extra de proteína. Um pouco de fruta fresca, como mirtilos, framboesas ou fatias de pêssego, adiciona doçura natural, fibra e vitaminas. Se sentir necessidade de um pouco mais de doçura, um fio de mel ou xarope de ácer é muito melhor do que as colheres de açúcar refinado encontradas nos iogurtes pré-aromatizados. Para um impulso extra, pode até misturar uma colher de sementes de cânhamo, que são uma fonte completa de proteína vegetal. Esta refeição, embora fria, é nutricionalmente quente e densa. É substancial
e envia ao seu corpo os mesmos sinais de construção muscular que uma refeição cozinhada. A seguir, vamos revisitar um clássico reconfortante que muitos de nós conhecemos da infância: as papas, não as de aveia, mas as papas de sêmola de trigo ou de farinha de milho, conhecidas em algumas regiões como papas de carolo. Estas refeições trazem uma sensação de nostalgia e conforto, mas na sua forma tradicional, feitas com água ou leite e muito açúcar, são principalmente fontes de hidratos de carbono. No entanto, podemos dar-lhes uma atualização moderna e focada na saúde muscular. O processo é semelhante ao que fizemos com a aveia. Comece por cozinhar a sêmola ou a farinha de milho em leite em vez de água, para uma base mais rica em proteína. Enquanto cozinha, em vez de adicionar açúcar, pense em especiarias. Uma pitada de canela, noz moscada ou cardamomo pode adicionar uma profundidade de sabor incrível sem calorias vazias. Quando as papas estiverem cozidas e cremosas, retire-as do lume. Este é o momento de adicionar o nosso ingrediente secreto. Mais uma vez, uma colher de proteína em pó pode ser misturada para um grande aumento de proteína. Se preferir não usar pós, pode misturar um ovo batido muito lentamente na papa quente. Fora do lume para não talhar, o que a tornará mais rica e nutritiva, numa espécie de creme. Sirva numa tigela e cubra com maçã ou pera cozida, adoçada apenas com canela, e um punhado de nozes picadas. Esta versão transformada de um prato da infância não só alimenta a alma com as suas memórias, mas também alimenta os músculos com a proteína de que necessitam para se manterem fortes e funcionais. Por último, quero apresentar uma opção que pode parecer invulgar para alguns, mas que é incrivelmente poderosa e versátil, especialmente para quem procura reduzir o consumo de produtos de origem animal ou simplesmente experimentar algo novo: o tofu mexido. O tofu, feito a partir de soja, é uma fonte fantástica de proteína vegetal completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo necessita. Para fazer tofu mexido, basta esfarelar um bloco de tofu firme com as mãos ou um garfo, obtendo uma textura semelhante à dos ovos mexidos. Aqueça um pouco de azeite numa frigideira, salteie um pouco de cebola e alho picados e, em seguida, adicione o tofu esfarelado. O segredo para lhe dar cor e um sabor mais familiar é adicionar uma pitada de açafrão das Índias, que lhe confere um belo tom amarelo, e um pouco de levedura nutricional, que tem um sabor a queijo e nozes. Tempere com sal e pimenta, e, se quiser, pode adicionar outros legumes, como pimentos cortados em cubos, cogumelos ou espinafres. Em poucos minutos, terá um pequeno almoço salgado, quente e absolutamente carregado de proteína de alta qualidade. Sirva-o como faria com os ovos mexidos, talvez com uma fatia de pão integral torrado e umas fatias de abacate. É uma refeição que o deixará surpreendentemente satisfeito e energizado, provando que a construção muscular pode vir de muitas fontes diferentes e deliciosas. Ao abraçar estas opções, estamos a fazer muito mais do que apenas a mudar o que comemos. Estamos a mudar a nossa abordagem ao envelhecimento, passando de uma aceitação passiva da fragilidade para uma participação ativa na nossa própria força e vitalidade. Ao olharmos para estas opções, desde a tigela cremosa de papas de aveia enriquecidas, passando pela omelete fofa e recheada de vegetais, até ao iogurte grego substancial e ao surpreendente tofu mexido, o padrão que emerge, é claro. Estamos a substituir os pequenos almoços vazios, rápidos e açucarados por refeições intencionais, quentes e ricas em proteínas. Este simples ato de começar o dia com uma refeição que nutre em vez de apenas encher, pode ser a mudança mais significativa que faz pela sua saúde e força depois dos 60 anos. Não se trata de seguir uma dieta complicada ou de se privar das coisas de que gosta. Trata-se de fazer escolhas inteligentes e de melhorar as refeições que já conhece e adora. É sobre o prazer de se sentar para uma refeição quente e reconfortante que sabe que está a fazer bem ao seu corpo,
a dar-lhe as ferramentas de que necessita para se reparar e fortalecer. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes levam a resultados extraordinários ao longo do tempo. Talvez esta semana experimente trocar o seu pão com compota por 2 ovos mexidos. Na próxima semana, talvez prepare uma dose maior de papas de aveia para ter para 2 ou 3 manhãs. Não precisa de ser perfeito, só precisa de começar. E agora, como prometido no início, quero partilhar a dica que pode potenciar todos estes esforços. A comida que escolhe é metade da batalha. A outra metade é o timing. A ciência mostra-nos algo fascinante sobre o envelhecimento e os músculos. Durante a noite, enquanto dormimos, o nosso corpo entra num estado natural de jejum e degradação muscular. É um processo normal. No entanto, para contrariar isto e dar início à construção muscular para o dia, é crucial consumir uma dose substancial de proteína logo na primeira refeição. O ideal é ingerir entre 25 a 30 gramas de proteína na primeira hora depois de acordar. É nesta janela de oportunidade que os nossos músculos estão mais receptivos ao sinal para começar a construir. Pense nisto. Uma tigela de cereais de caixa pode ter apenas 5 gramas de proteína. Uma fatia de pão torrado com manteiga, talvez 4 gramas. Estas refeições não chegam nem perto de acionar o interruptor da construção muscular. Em contrapartida, uma omelete de 3 ovos com um pouco de queijo chega facilmente às 25 gramas. Uma tigela das nossas papas de aveia fortificadas com proteína em pó e nozes pode ultrapassar as 30 gramas. Uma boa porção de iogurte grego com sementes e frutos secos também atinge facilmente este objetivo. Esta é a peça final do quebra-cabeças. Não se trata apenas de comer mais proteína ao longo do dia. Trata-se de concentrar uma dose significativa logo pela manhã para dar o pontapé de saída no processo. Esta estratégia pode fazer uma diferença notável na forma como se sente, na sua energia e na sua capacidade de manter e até aumentar a sua força. É a diferença entre passar o dia a tentar recuperar o atraso e começar o dia já em modo de construção e fortalecimento. Espero que esta conversa lhe tenha dado inspiração e ferramentas práticas para transformar as suas manhãs. Agora, adoraria ouvir a sua opinião. Qual destas ideias de pequeno almoço lhe pareceu mais apetitosa ou mais fácil de experimentar? Já tem um pequeno almoço rico em proteínas que adora? Por favor, partilhe as suas experiências, receitas e pensamentos nos comentários abaixo. A sua jornada pode inspirar outra pessoa, e adoro aprender com a sabedoria e as experiências da nossa comunidade. Se achou esta informação útil e acredita que pode ajudar outras pessoas a sentirem-se mais fortes e saudáveis, peço-lhe que deixe um gosto no vídeo. Esse simples clique ajuda o YouTube a mostrar este vídeo a mais pessoas que, tal como nós, procuram viver a sua melhor vida em qualquer idade. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o nosso canal e a ativar o sininho de notificações. Desta forma, não perderá os nossos próximos vídeos, cheios de dicas para uma vida mais saudável, feliz e vibrante depois dos 60. Lembre-se sempre disto. A força não é um privilégio da juventude, é o resultado de hábitos diários. E o hábito mais poderoso pode muito bem ser a forma como escolhe começar o seu dia. Cuide bem de si, invista na sua saúde e nunca subestime o poder de uma boa refeição quente. Um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo.